Olá, pessoal. Dando sequência aqui à nossa matéria, terminamos de falar sobre concurso de pessoas e agora vamos falar sobre penas. Vamos falar sobre penas. Gente, antes de mais nada, é bom que a gente fale sobre as finalidades das penas. Para que serve uma pena? Se existe ali diversos tipos penais previstos no Código Penal e nas leis penais especiais, qual que é a finalidade disso, de existir lá aqui? Previsão de que matar alguém tem uma pena, por exemplo, 6 a 20 anos de reclusão. Para que isso? É para isso que se dedica o estudo da finalidade ou dos fins das penas. Muito bem. Nós temos duas teorias sobre esse assunto, discorrendo sobre as finalidades ou os fins das penas. E cada uma dessas duas teorias, por sua vez, se subdividem em algumas outras. Na verdade, assim, a bem da verdade é que existe primeiro a teoria absoluta, depois a teoria relativa. E essa, por sua vez, se subdivide em duas, que se subdivide em mais duas. Já já vocês vão entender como é que funciona. Então, vamos lá. Teorias sobre as finalidades das penas. Primeira subdivisão é entre absolutas e relativas. Absolutas, que advogam a tese de retribuição, existem as penas para retribuir o crime, e as relativas, que advogam a tese da prevenção. Vamos ver mais a fundo agora cada uma delas. Inicialmente, nós temos a teoria absoluta, ou as teorias absolutas, né? Porque são de mais de uma escola. Mas essas teorias absolutas, como eu disse, advogam a tese da retribuição, ou seja, dá uma ideia de compensação. Anotem aí. Teoria absoluta, retribuição barra compensação. Qual que é a ideia, gente? A ideia é aquela velha máxima: ao mal do crime, o mal da pena. Essa é uma das ideias mais antigas que existe no direito penal, né? Vem lá da lei de Italião: dente por dente, olho por olho. Se você fez um mal, receberá um mal em troca. Essa é a ideia da teoria absoluta, em que a finalidade da pena independe do seu efeito social. Para a teoria absoluta, a pena deve ter uma intensidade semelhante à intensidade do crime praticado. Alguns países, especialmente os países de origem árabe, advogam essa teoria mais do que qualquer coisa e de forma mais literal possível. Se o sujeito pratica um furto lá, a pena é cortar a mão dele. Se ele pratica um estupro, então, nem se fala. Muitos países levam a sério essa questão do olho por olho, dente por dente. Teoria absoluta purinha do direito penal. Retribuição mesmo, compensação. Se você praticou um mal, receberá também um mal. Já no caso da teoria relativa, no caso da teoria relativa, a ideia é outra. Aqui não se advoga a tese da retribuição, e sim a prevenção. Ela fundamenta-se no critério da prevenção. Ou seja, a ideia aqui não é a de que a pena deve ser aplicada para retribuir, para compensar o mal praticado. Pela teoria relativa, a ideia é existir pena para evitar que crimes aconteçam. Como assim, professor? Mas a ideia de uma pena existir, quando diz lá que a pena do homicídio é 6 a 20 anos de reclusão, é aplicar essa pena para quem praticou o crime. Você praticou o crime, você recebe essa pena. Como assim prevenção?
Qual que é a ideia, gente? A ideia é: essa pena existe para prevenir que novos crimes aconteçam. De que forma? Aí é que vem as subdivisões. A prevenção pode se dar de duas formas: a prevenção geral e a prevenção especial. São duas formas completamente distintas. No caso da prevenção geral, é algo que se aplica a todos os indivíduos, a toda a sociedade, a toda a coletividade. Ou seja, o simples fato de existir uma pena faz com que a sociedade, de uma forma geral, não pratique crime. Previne a prática de crimes por parte das pessoas em geral. Como que isso acontece? Isso pode acontecer de duas formas. Ou seja, teoria relativa se subdivide em prevenção geral e prevenção especial. Prevenção geral se aplicando à coletividade, a um número indeterminado de pessoas. Essa prevenção geral, por sua vez, se subdivide em duas: prevenção geral negativa e positiva. Na prevenção geral negativa, a pena ela tem uma função de intimidação de todos os membros da comunidade. Por quê? Porque existe uma ameaça de uma sanção. O que eu estou querendo dizer? O simples fato de existir uma pena alta para o crime de homicídio faz com que as pessoas, de um modo geral, não pratiquem crimes de homicídio, mesmo que eventualmente sintam essa vontade. Por quantas vezes as pessoas se descontrolam, ficam irritadas com outros indivíduos, seja no trânsito, seja durante uma discussão, em que a pessoa fica assim, irada, chega a passar na mente dela a ideia de morte, de querer partir para cima da outra pessoa e bater até matar. Por que as pessoas se seguram? Porque existe uma pena para homicídio, porque existe uma pena para lesão corporal. Muitas das vezes a pessoa não se segura nem por pensar na outra pessoa, na vida da outra pessoa, não. Ela está com raiva daquela pessoa, não está se importando com ela. Mas o que faz essa pessoa se segurar muitas das vezes é o simples fato de existir uma pena. Ela pensa: eu não vou estragar minha vida por causa dele. Então, a simples existência de uma pena, especialmente das penas altas, impede que várias pessoas cometam crimes, porque elas se sentem intimidadas, ameaçadas pela simples existência da pena. Essa é a prevenção geral negativa. Mas existe também a prevenção geral positiva. Nesse caso, a pena cumpre uma função de integração social. Por quê? Porque ela infunde na consciência geral, na consciência das pessoas em geral, da sociedade em geral, a necessidade de respeito a determinados valores e respeito aos bens jurídicos. Sabe aquela ideia de que a gente já cresce sabendo que a gente deve respeitar os bens dos outros? A gente não deve, bens que eu digo, bens jurídicos. A gente não deve atingir a vida de outra pessoa, a integridade física de outra pessoa, o patrimônio de outra pessoa. Por quê? Porque o simples fato de existir uma pena exerce essa integração social. A gente já cresce com essa ideia na cabeça de que a gente deve respeitar os bens jurídicos alheios. Então, a pena também tem essa função de prevenção geral positiva, que é infundir valores éticos, morais, corretos na cabeça das pessoas. Por outro lado, a prevenção também pode ser especial. Nesse caso, não estamos falando aqui de
a existência de uma pena prevenir que várias pessoas cometam crime, mas sim que determinada pessoa cometa crime. A gente impede que um indivíduo cometa crime. Por isso chama prevenção especial, porque ela é especialmente voltada para um determinado indivíduo. Que indivíduo é esse? Aquele que já recebeu uma pena antes. O fato de a gente prever uma pena para determinado crime e aplicar essa pena em um indivíduo em especial que praticou aquele crime, que recebe aquela pena, previne que outros crimes aconteçam. De que forma? Isso pode acontecer também de duas formas, negativa e positiva. Então, assim como a prevenção geral se subdivide em negativa e positiva, a prevenção especial também. Na prevenção especial negativa, por essa função, existe uma neutralização daquele indivíduo que praticou a ação penal. Por quê? Porque ele está preso. O simples fato de colocá-lo segregado no cárcere, na cadeia, faz com que ele seja retirado da sociedade. E ao ser retirado da sociedade, colocá-lo preso, isso impede que ele pratique novas infrações penais. Claro, vocês devem estar pensando desde que ele esteja preso, né? Existem penas que o sujeito cumpre em liberdade, penas restritivas de direito, por exemplo. Sim, é verdade. Essa prevenção especial negativa só vale para as penas privativas de liberdade quando o indivíduo está preso mesmo. Mas, de outro lado, existe a prevenção especial positiva, que também é dirigida para um indivíduo em especial. Esse que recebeu uma pena anterior. O que muda para a negativa? Na negativa, é o simples fato de ele estar preso. Ele preso não pratica novos crimes. Mas na positiva, a ideia aqui é de que a missão da pena consiste unicamente em fazer com que aquele autor desista de cometer novos delitos. Por quê? Porque uma vez que ele recebeu a pena anterior, ele foi ressocializado. Denota esse caráter de ressocialização da pena. Por quê? Porque uma vez que ele recebeu a pena anterior, esse agente meditou sobre o crime, sobre a responsabilidade dele, sobre o que levou a praticar esse crime, de tal forma que ele fica inibido de cometer outros delitos novamente. Então, gente, resumindo aqui, existem duas teorias. Para a primeira, que é a absoluta, ou pode falar teorias absolutas no plural, porque elas aparecem de formas muito parecidas em diversas doutrinas, em diversas escolas. Pela teoria absoluta, a ideia é, qual é a palavra-chave? Retribuição. Retribuição. Compensação. Uma forma de punir mesmo o agente. Já pela teoria relativa, a ideia é prevenção, prevenir que novos crimes aconteçam. Essa prevenção pode se dar de forma geral, aplicada a todas as pessoas, e a geral, por sua vez, se subdivide em negativa e positiva. Negativa, a palavra é intimidação. As pessoas não cometem crime porque estão intimidadas. E a positiva é integração social. As pessoas não cometem crimes porque foi infundido na consciência geral essa necessidade de respeitar os bens jurídicos alheios. Mas a prevenção também pode se dar de forma especial. Prevenção especial negativa, a palavra-chave é neutralização.
aquele indivíduo está preso, está neutralizado e, portanto, não pratica novos crimes. Já a prevenção especial positiva, ali, a palavra-chave é ressocialização. O indivíduo ressocializado, em razão do cumprimento da pena anterior, ele não volta a cometer novos crimes. Aí vocês me perguntam, e qual dessas duas teorias foi adotada pelo legislador brasileiro no nosso Código Penal? E se eu responder para vocês que nenhuma das duas? Uma terceira? Professor, mas você disse que eram só duas. Sim, eram só duas, mas o Brasil, o nosso legislador, escolheu adotar ambas, as duas ao mesmo tempo. Por isso é que a gente fala que é como se fosse uma terceira, que é a teoria mista. Aqui eu vou projetar o Código Penal para vocês, lá no nosso artigo 59, caput. Olha aqui, que maravilha. Pelo artigo 59, olha aqui, artigo 59, gente, a gente vai estudar logo adiante, é o artigo que traz algumas balizas chamadas circunstâncias judiciais, em que o juiz deve observar na hora de fixar as penas ao indivíduo. O sujeito que é condenado lá por furto, por exemplo, cuja pena é 1 a 4 anos de reclusão, para o juiz definir se essa pena vai ser 1, 1,5, 2, 3 ou 4, ele utiliza essas 8 circunstâncias aqui: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. Então perceba o que diz o artigo 59. O juiz, atendendo a essas 8 circunstâncias judiciais, estabelecerá a quantidade de pena do indivíduo, conforme seja necessário e suficiente, atenção para esse finalzinho, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Olha as duas palavrinhas aqui, para reprovação e prevenção do crime. Reprovação, ou seja, compensação, retribuição, punição, teoria absoluta, para punir o indivíduo mesmo. E prevenção, para quê? Para prevenir que novos crimes aconteçam. Portanto, como vocês podem perceber, o nosso legislador claramente adotou a teoria mista, que é a união da absoluta, que fala em retribuição, reprovação, compensação, com a relativa, que fala sobre prevenção. Ou seja, em outras palavras, na teoria mista, ela, sem desprezar os principais aspectos das teorias absolutas e relativas, na teoria mista, o que se faz é reunir em um único conceito todos os fins da pena. Ou seja, a retribuição e a prevenção, tanto geral quanto especial, são distintos aspectos de um mesmo fenômeno, que é a pena. A pena serve para isso tudo. Esta é a teoria adotada pelo nosso legislador no artigo 59. Mesmo porque, pessoal, adotar somente a absoluta ou somente a relativa seria um ato falho, seria um ato equivocado. Porque a absoluta diz que só há retribuição. Isso não é verdade. Claramente, as penas também servem para prevenir que novos crimes aconteçam. E já adotar somente a teoria relativa, somente a prevenção, é ignorar que a pena também serve para punir o cidadão. Ademais, existem algumas facetas da prevenção aí que são claramente reprováveis. Por exemplo, a prevenção especial, a prevenção geral negativa.
que diz que a pena, por si só de ela existir, ela intimida todos os membros da comunidade e atua como um freio contra o crime. Crimes deixam de acontecer por isso. Isso é verdade? Mas é relativo, né? Será que todo mundo se sente intimidado mesmo? Será que aqueles bandidos que estão inacessíveis lá no alto da favela, protegidos por várias camadas de criminosos que teriam que enfrentar a polícia até a polícia chegar lá no alto, será que o sujeito realmente ele está preocupado, intimidado com o fato de existir pena? Sem contar que, para a gente dizer que a simples existência de pena intimida alguém, a gente parte do pressuposto que essa pessoa conhece todas as penas. Ela conhece o Código Penal, que não é verdade. Muitas das pessoas simplesmente ignoram o Código Penal, para não dizer a maioria. Não sabe que existe pena X ou Y para isso ou para aquele crime. Pensa também na prevenção especial positiva. A gente está dizendo que o simples fato de se aplicar uma pena a um indivíduo faz com que ele não cometa novos crimes. Por quê? Porque a pena é ressocializadora, ele vai sair dali ressocializado. Será que isso é mesmo verdade, verdadeiro? No atual sistema penitenciário brasileiro, em que existe superlotação, em que os indivíduos são tratados como animais, será que ali realmente tem um efeito ressocializador? Ou, o contrário, na verdade, o sujeito sai dali pior do que entrou? Sai dali absolutamente corrompido. A cadeia serve quase que como uma universidade do crime. Então, isso é coisa a se pensar. Então, assim, se pararmos para pensar mesmo, a bem da verdade é que a pena ela cumpre as duas funções mesmo. Não é só aquela de retribuição, prevista na teoria absoluta, nem é só a função de prevenção prevista na teoria relativa. Ela serve tanto para uma coisa quanto para outra. Tanto para punir os indivíduos, com efeito de retribuição, com efeito de compensação, atendendo aquela máxima, ao mal do crime, o mal da pena, independentemente do seu efeito social. Quanto serve também como forma de prevenção. Agora, para que vocês possam tomar nota disso tudo que foi dito de uma forma mais clara e tranquila, eu vou projetar para vocês essas finalidades da pena num esquema para facilitar que vocês tomem nota disso. Deixa eu projetar aqui. Vejam só. Sobre as finalidades das penas, existem teorias absolutas, que advogam a retribuição, e relativas, que advogam a prevenção. Teorias absolutas. A palavra-chave é retribuição. Ao mal do crime, o mal da pena. Finalidade da pena é retribuir, compensar o mal praticado. Ok? Anotado aí? A pena tem como fim em si mesmo. Por que se aplica a pena? Para a realização da justiça. Ela é um mal que se impõe ao condenado
como retribuição à violação da conduta. Dá um tempinho para vocês anotarem aí. Entende a pena como um fim em si mesmo, fundamenta a sua aplicação na realização da justiça, como sendo ela um mal que se impõe ao condenado, como retribuição à violação da conduta. Ok? Já a teoria relativa, ela fundamenta-se no critério da prevenção, sendo que essa prevenção, por sua vez, subdivide em prevenção geral e prevenção especial. A prevenção geral pode ser negativa ou positiva. Na negativa, o que existe? Existe uma função de intimidação de todos os membros da sociedade. Todos por quê? Porque estamos falando da geral. Já na positiva, existe uma função de integração social, já que se infunde na consciência geral a necessidade de respeito a valores e bens jurídicos. Ok? Já quando estamos falando da prevenção especial, esta, por sua vez, se subdivide em negativa e positiva. Se estamos falando de prevenção especial, estamos falando de um indivíduo em especial, ou seja, aquele que cometeu um crime. Pela prevenção geral negativa, existe uma neutralização desse indivíduo, aquele indivíduo que praticou a infração penal. O fato dele estar preso por si só neutraliza, impede que ele cometa outro crime. Já pela prevenção especial positiva, é o caráter ressocializador da pena que faz com que esse indivíduo medite sobre o crime e se sinta inibido de cometer outros delitos. Então, aí as palavras-chave de cada uma das duas teorias. Mas, no caso, a teoria adotada no Brasil é nem a relativa, nem a absoluta, e sim a teoria mista. Pela teoria mista, existe tanto retribuição quanto prevenção. E a prevenção ocorre de forma tanto geral quanto especial. Essa é a adotada pelo nosso Código Penal para o artigo 59, caput, que fala em reprovação, que nada mais é do que retribuição, e fala também em prevenção. Tranquilo? Ficou claro aí? Vou cortar aqui a compartilhamento de tela. Portanto, pessoal, esses são os principais aspectos a serem destacados em relação à finalidade das penas: retribuição e prevenção. O Brasil adota ambos lá no artigo 59, quando fala que o juiz, ao fixar a pena, deverá estabelecer conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Eu vou encerrando essa aula por aqui e já nos vemos na próxima aula
falando mais sobre penas. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.